Ano passado, o meu filho fez aqueles trabalhos de ciências e pediu-se que colocasse um feijãozinho para fazer aquele processo que, imagino que quase todos já fez isso, né? Bota o feijãozinho no algodão, aí você põe no copinho, e ele começa a fazer o quê? O que ele começa a fazer? Ele começa a germinar. E aí eu te pergunto, a mesma pergunta que eu fiz para o meu filho ontem. Quando você coloca o feijãozinho ali, e ele começa a crescer, o que aparece primeiro? A raiz, certo? E o tema, veja o tema, enraizado ou enraizados, né? Para nós como igreja, falando de uma forma mais plural, enraizados em quem? Em Jesus. Ele pegou o feijãozinho e começou a germinar, de repente, as raízes cresceram assim absurdamente no copinho e não tinha mais espaço. Aí ele, não, papai tem que levar lá na hortinha da vovó. Vou levar lá para a hortinha da vovó. Aí colocou lá e plantou e botou lá para poder germinar e começou a sair o quê? Logo em seguida, quando colocamos lá na hortinha da vovó, começou a crescer, aí já surgiu a primeira folhinha, né? E a começar, é claro, o que acontece? Ele acabou se esquecendo. Ele se esqueceu do feijãozinho da casa da vovó. Não cuidou, não regou e fez com que aquela feijãozinho acabou não se desenvolvendo como deveria se desenvolver. Mas o que eu quero dizer com isso? Ontem eu estava preparando a mensagem e eu chamei ele para me ajudar. E eu fiquei, quando você olha para uma árvore, quando você pensa em uma árvore, quais são as estruturas que você enxerga? Você enxerga o tronco, você enxerga as raízes, você enxerga as folhas, os galhos e muitas, nem todas, estão frutíferas, aquelas que geram frutos. Nem todas as árvores geram frutos. E eu falei assim, perguntei para ele é pequeno, 9 anos, de toda essa estrutura de tronco, galho, folha, fruto, raiz, qual é a mais importante? É claro que o todo é importante, mas se fosse pensar, se você tirar uma delas, ela não sobrevive. E é o quê? A raiz. A raiz, se você tirar a raiz, a árvore nem fica de pé. Não sei se eu estiver falando muita besteira, por favor, alguns irmãos mais experientes me ajudem. Uma árvore sem raiz pode sobreviver? Jamais. Então, ela se sustenta pela raiz. Ela busca os alimentos, né, através da raiz. Ela se firma através da raiz. Ela absorve a vida pela raiz, ao ponto de gerar seus frutos. E o tema é enraizado em Jesus. E eu quero ler com você o livro de Jeremias. O livro de Jeremias. Vamos para Jeremias, capítulo 17. Na outra mensagem minha, antes da do Rafa, que foi pregado domingo passado, eu falei sobre revitalize, sobre João capítulo 15, justamente no sentido de frutificar. Hoje eu quero dar uma certa continuidade, enraizado em Jesus. E eu te pergunto, aonde você colocou as raízes da sua vida? Aonde está fincado as raízes de sua esperança? No que você coloca a esperança? O que te motiva quando você levanta pela manhã? O que te motiva a acordar, a trabalhar e a fazer as atividades do dia? Qual é o seu objetivo de vida? Qual é a centralidade da sua vida? O que te motiva, o que te move a viver? Você pode pensar, não, o que me move a viver é o dinheiro, o que me move a viver é porque eu preciso comprar uma casa, o que me faz levantar pela manhã é porque eu tenho que fazer aquilo no meu negócio. Eu não estou dizendo que isso é errado, mas talvez, grande parte pela palavra, a motivação de você focar toda a sua vida, esperança de vida, nessas coisas, você está absolutamente, completamente equivocado e errado. Está colocando suas raízes, sua esperança, ou fincando elas no lugar errado. Novamente o tema é enraizados no dinheiro? Não. Enraizados no meu sonho, ou no meu emprego, ou na minha casa, ou até mesmo na minha família? Não. Enraizados em quem? Jesus. Ele é o único que é a fonte de vida e vida eterna para mim e para você.
todo aquele que reconheceu Jesus como Senhor e Salvador, eu tenho certeza, você nasceu de novo. Você crê nisso, que você nasceu de novo? Nasceu do Espírito? Todo aquele que nasceu de novo, todo aquele que o Espírito Santo selou você, isso é tão lindo, que quando você nasceu de novo, a Bíblia diz que o Espírito Santo veio em você, habitar em você, você foi selado por Deus, pelo Espírito Santo. Ele agora não te chama mais de escravo ou de alguém desconhecido, ele te chama agora de filho, filho amado de Deus. O Espírito Santo é o selo da garantia do seu acesso aos céus através do sacrifício de Jesus na cruz. Amém, irmãos? E todo aquele que nasceu de novo, ele anseia que a palavra se expanda no mundo, para que as pessoas perdidas venham a ser salvas, curadas, restauradas de suas mazelas, de seus pecados. A igreja, o homem, a mulher, salva em Jesus, o discípulo amado de Jesus, anseia ver os milagres de Deus, pessoas sendo curadas, restauradas. E se você nasceu de novo, para que isso aconteça, o Deus espera que eu e você, como cristãos e como igreja, venha a frutificar. E para frutificar, precisamos estar enraizados em Jesus. Não é simplesmente uma opção. Deus não está dizendo, agora que você é meu discípulo, frutifique se você quiser. Não é uma opção. É desejo de Deus, é uma ordem direta para os seus filhos. Frutifiquem, porque se vocês assim o fizerem, as pessoas que olharão para você glorificarão ao Pai e olharão para mim com bons olhos. Irmãos, por que precisamos de avivamento? A igreja brasileira, há uma estatística de que a cada ano as igrejas brasileiras têm crescido, de que determinado ano, não sei se até 2025, não sei se essa estatística mudou ou se aumentou, diziam que até 2025, final de 2025, o Brasil seria um país mais evangélico do que católico, do crescimento absurdo, numérico das igrejas. Mas eu pergunto, será que esse crescimento numérico, isso está sendo relevante para o reino na vida das pessoas? Será que o nosso país melhorou com esse crescimento numérico de igrejas? Você pode olhar nas notícias, olhe, seja sincero, como você avalia o nosso país hoje? A responsabilidade é do governo? É claro que ele tem parcela de responsabilidade, mas se eu e você somos cidadãos do reino, temos que bater no peito, a responsabilidade é nossa. Nós somos cidadãos do reino de Deus, habitando nesta terra, clamando aos céus, Senhor, venha o teu reino. E quando o reino de Deus vem sobre minha vida e sobre nossa cidade, tudo se transforma. A começar por nossas vidas e nossa casa. Se você olhar as histórias, a gente tem acompanhado algumas, relembrando algumas, se você relembrar as histórias dos grandes avivamentos na história, Rua Azusa, os Menonitas e tantos outros mais, quando a igreja se propôs a orar e a buscar, a se quebrantar diante de Deus, o avivamento veio. E quando vem um avivamento, não é, irmãos, não pense que avivamento é gritaria, é o povo pulando, é o povo falando em línguas, e eu creio nisso, porque é maravilhoso mesmo, mas isso não é o símbolo central do avivamento. Duas coisas acontecem quando a presença de Deus vem e trazendo um avivamento poderoso na igreja e na cidade. Primeiro, um ardente coração missionário na vida da igreja. A igreja começa a pulsar no desejo de evangelizar as pessoas. O quebrantamento no coração, Senhor, aquele meu vizinho que estava perdido, aquele meu amigo, aquele meu parente que está indo para o inferno, eu preciso fazer alguma coisa. Esse é um dos primeiros sintomas ou sinais de um grande avivamento. O segundo é uma transformação social. Você olha, vê na internet o avivamento da Rua Azusa, por exemplo, e entre outros, aonde País de Gales, avivamento do País de Gales, lindo demais. Você vai ver que quando o avivamento acontece, lá na Rua Azusa mostra um exemplo deles,
que quando o avivamento veio, a cidade foi tão transformada que os bares se fecharam. As pessoas iam se convertendo e os donos dos bares, que nem um filmezinho de comédia que a gente viu ontem, onde mostra um filme bem engraçado, né? Qual é o nome daquele filme, amor? De Repente Crente. Dei muitas risadas. Um filmezinho bem simples, né? De Repente Crente. Um rapaz que vai para um bar, começa a tocar, os motoqueiros tudo no bar, e de repente eles começam a ouvir a palavra, meio que se quebrantar. Aí a dona do bar manda, expulsa o rapaz para fora, fala assim: não quero você aqui não, porque eu quero esses homens aqui bebendo. Eu quero eles aqui, ó, gastando dinheiro com bebida, mas agora você pregou, o que eles estão fazendo? Eles estão chorando, indo embora para suas casas, vou falir. É isso que o avivamento faz. Ele fecha a porta de bar, ele transforma casamentos, ele restaura a sociedade, o comércio melhora, o governo melhora, a cidade fica melhor. Não é simplesmente um culto de pulação ou nada, não é isso. Avivamento é a transformação de uma sociedade perdida, mas agora rendida ao Senhor, tudo se transforma. 70% da população brasileira está endividada com o nome no SPC. Um avivamento transforma a sua forma de governar e dirigir as suas finanças. Porque aquele que gastava dinheiro com bebida e com um monte de coisa, agora ele consegue juntar dinheiro e se organizar e prosperar. A prosperidade vem com o avivamento. A prosperidade dos céus vem não só na minha vida espiritual, mas também na vida social do país e da minha família e da nossa cidade. Você precisa ansiar. Se você falar, puxa, Ibirá, Urupês, precisa tanto melhorar. É culpa talvez do fulano, é culpa do ciclano. Não, você tem que bater no peito, a culpa é minha. Porque talvez eu não esteja buscando a Deus como deveria buscar, para que o avivamento venha. É responsabilidade do governo? Sim, tem ela parcelas. Mas é muito mais nossa, irmãos. Quando Deus olha, Ele não está olhando para o prefeito. Quando Deus olha para um caos de uma cidade, Ele não está olhando para o prefeito. Ele não está olhando para os deputados, Ele está olhando para a sua igreja. Igreja, meu povo, o que vocês estão fazendo? Vocês estão reclamando de suas cidades? Vocês estão reclamando que a cidade está ao caos? Mas o porquê vocês não estão me buscando como eu deveria buscar? Porque eu tenho a solução de restaurar tudo. Quando você vê o avivamento das Ilhas Fiji, irmãos, uma ilha que estava perdida na feitiçaria, na violência, na corrupção, por causa dessa desobediência, desconexão com Deus. As águas não produziam mais peixes, começaram a ficar sujas e os peixes morreram, as plantações não davam mais seus frutos. Você vê, é lindo, isso aconteceu, não é de muito tempo não, irmãos. Uma ilha inteira, a ilha de Fiji, que até hoje, acho que mais de 70% é uma ilha cristã, uma ilha que foi transformada pelo Evangelho. É lindo de ver o documentário, está no YouTube, veja para motivar a sua fé. Quando o presidente do país, sendo impactado pelo Evangelho, pela junção, união da igreja, quando o presidente sobe à tribuna e fala assim: eu rejeito, eu renuncio todas as entidades que eu cultuei, eu rejeito, eu renuncio todos os pactos e alianças das trevas que eu fiz, e eu coloco sobre minha vida e declaro que só Jesus é o Senhor da minha vida, o Senhor da minha casa, o Senhor da minha nação. Meu Deus, que poderoso isso! E aí você mostra nos documentários, as igrejas que tinham cheio de problemas se desfez. Um lavava naquela cerimônia de lavar os pés, um lavava os pés dos outros em amor. E a glória de Deus começou, os peixes voltaram para os rios. E aí as plantações, eles plantavam bananas, plantavam coisas e falavam assim: meu Deus, que tamanho de gigante, algo assim sobrenatural começou a acontecer em todas as vilas. Lá na Ilha Fiji, foi tão poderoso que esse avivamento foi simbólico no sentido de que eles pegaram vários pastores e eles iam de grupo a grupo, porque lá tem muito aqueles grupos indígenas, eles iam grupo a grupo com uma tocha acesa, dizendo: o avivamento vai estar chegando neste lugar também. E eles oravam e as pessoas iam se convertendo, aí a tocha ia para outro lugar da ilha e as pessoas iam se convertendo e o milagre acontecendo. Irmãos, isso é o que eu quero acontecer aqui. Isso é o que eu desejo acontecer neste lugar.
queremos um avivamento, e tudo começa com a nossa postura como igreja. Vamos para o texto? Jeremias, capítulo 17, a partir do versículo 5 em diante. Vai ser projetado aqui também. Eu vou ler primeiramente o versículo 5 e 6 primeiro. Veja como Deus enxerga alguém que coloca suas raízes em outro lugar que não seja Ele mesmo. Como Deus enxerga alguém que coloca suas raízes em si mesmo. Alguém que coloca suas raízes em seus status, em questões financeiras. Veja como Deus enxerga tudo isso. Espera atender aí. Veja o texto. Assim diz o Senhor: maldito é quem confia nas pessoas, que se apoia na força humana e afasta seu coração do Senhor. Veja, eu quero que você entenda melhor o início desse versículo. Quando ele diz, não é o Jeremias dizendo, é através de Jeremias dizendo assim, Deus diz. Assim diz quem? Jeremias? Não, assim diz o Senhor. Maldito, e eu sei que é uma sentença muito forte. E ele diz, maldito é quem confia nas pessoas. E esse confiar nas pessoas não está querendo significar, então, será que eu não posso ter amigos? Será então que eu não devo confiar naquela pessoa que é meu irmão em Cristo? Não é esse tipo de confiança. Ele está querendo dizer, maldito é quem coloca sua esperança nas pessoas. Maldito é aquele que coloca a sua esperança de vida, a sua esperança de sustento nas pessoas ou em coisas, e não no Senhor. Que se apoia em sua força humana e afasta o seu coração do Senhor. Veja que o principal sintoma, ou o principal resultado de quem está enraizado em si mesmo é afastar seu coração do Senhor. E como é que é isso na prática, pastor? Como é que é alguém que tem o seu coração afastado do Senhor? E eu quero trazer porque isso aí falou, novamente, a palavra sempre fala primeiramente comigo. Como é alguém que está com o seu coração afastado do Senhor? É alguém que perdeu o propósito. Qual é a grande, novamente vou repetir, qual é a grande missão de Deus nessa terra? Me ajude aí, irmãos. Vocês estão aí comigo? Salvar quem? Salvar vidas. Salvar vidas. Se o que você faz não tiver o principal propósito de vidas sendo salvas, você está fincando suas raízes no lugar errado. E o seu coração, aos poucos, vai se afastar dele. Como é um coração afastado de Deus? Não tem mais prazer. Sintomas básicos, tá? Tipo aqui uma receita médica, um check-up médico. Um coração que se afastou do Senhor, não tem mais prazer em orar. Não tem mais prazer em orar, seja individualmente ou como igreja. Não tem mais prazer em ler as Escrituras. Não compensa mais, não vale a pena mais. Não tem mais prazer em vir à igreja. Quantas pessoas? Olha para nós aqui, irmãos, quantas pessoas estavam caminhando conosco e não estão mais? Não tem mais prazer em estar como igreja. Não tem mais prazer de falar de Jesus, se esconde. Pessoas que se escondem são cristãos 007. As pessoas mal sabem que você é um cristão. Você não fala, você não anuncia, tem medo, tem vergonha, tem sei lá o quê. O Espírito Santo está em mim, está em você, e Ele nos traz ousadia. Você crê nisso, irmão? Ousadia para proclamar, para levar a palavra de salvação. Um coração afastado. Eu falo isso, irmãos, não é para machucar ninguém, porque, novamente, eu estou olhando para mim. Mas, irmãos, se precisamos de avivamento, se você precisa de cura, se nós precisamos de cura no nosso espírito para esse avivamento vir, precisamos ser sinceros e dizer, Senhor, eu estou longe de Ti. Talvez na minha caminhada, eu sou um filho Seu, mas talvez na minha caminhada de fé, eu me perdi. Eu
Finquei minhas raízes nos meus negócios, eu finquei minhas raízes no status, no dinheiro ou em qualquer outra coisa e não no Senhor, e por isso eu me perdi. Eu não tenho mais anseio de falar e proclamar a Tua palavra, eu não tenho mais aquele anseio de buscar a Tua presença na oração e pela leitura das Escrituras, eu não tenho mais aquela paixão, eu me perdi. Se isso aconteceu com você, irmãos, eu não quero dizer que é tragédia, o Espírito Santo está aqui, apenas faça uma coisa, volte-se para o Senhor, volte-se para o Senhor. Um coração afastado, veja como é um coração afastado, é como um arbusto solitário no deserto. Veja, se você olhar, eu nunca fui no deserto, mas se você olhar nos vídeos mostrando, um deserto não tem só um arbusto. Você vê vários arbustos, aqueles secos, entre situações assim, como aconteceu com Moisés, que através de um arbusto ou uma sarça ardente, Deus falou com ele. Em um deserto existem vários arbustos, existem vários outros, mas ele está dizendo que alguém com o coração afastado do Senhor, desconectado da missão, é como um arbusto solitário no deserto. Você já se sentiu assim? Você está no meio aqui, eu não sei, deve ter o quê? Umas 30 pessoas aqui. É como se você estivesse no meio de várias pessoas, mas se sentindo só. Você já sentiu assim? Você está no meio de um grupo e parece que está sozinho. Você está no meio da sua família, vai fazer uma confraternização em família. Você está lá e parece que você está sozinho, desconectado. É isso que ele está querendo dizer. Como um arbusto solitário no deserto. Não tem esperança alguma. Habitará em lugares desolados e estéreis, numa terra salgada onde ninguém vive. Em nome de Jesus. Que se você estiver nesse lugar, saia agora em nome de Jesus. Seja humilde o suficiente para dizer, eu não quero estar nesse lugar. Eu não quero estar nesse lugar solitário. Eu não quero estar nesse lugar estéril. Eu não quero estar nesse lugar onde ninguém vive. Eu quero estar onde Deus está. Porque onde o Espírito Santo está, ali a liberdade, ali a vida, ali a alegria, ali a cura, ali a esperança. Amém, irmãos? O arrependimento, eu vou dizer para você agora, o arrependimento é o retorno do seu coração ao Senhor. Se você entende e fala, meu coração se afastou, o arrependimento é o caminho para você retornar a inflamar o seu coração diante de Deus. Jesus morreu por você. Você estava longe de Deus por causa de seus pecados. Por causa de seus pecados, você estava longe de Deus, destinado ao inferno. Não brinque com a sua vida. A nossa vida aqui é passageira demais, irmãos. Eu tenho 45 anos, não sei qual é a sua idade, alguns eu sei, não quero revelar. Mas nossa vida aqui é muito breve. Talvez você pense, sou novo. Eu sou muito novo, ainda tenho muito chão para frente. A Bíblia fala, que tolo você é. Você não tem controle da sua vida. Você não tem controle se você, de fato, você vai estar vivo amanhã de manhã. Não seja tolo. Venha para Jesus, que é a fonte da vida eterna para a sua vida. Não se desconecte dele. Não coloque suas raízes em outro lugar que não seja o Senhor Jesus. Por favor, não faça isso. O arrependimento é o caminho do seu retorno. Veja o que diz 2 Crônicas 7,14, um texto tão conhecido, diz assim, então, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, humilhar-se e orar, buscar a minha presença e afastar-se de seus maus caminhos, eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e restaurarei a sua terra. Se você se humilhar e orar, e clamar a Deus, e Ele ouvirá a sua oração, perdoará os seus pecados e restaurará a sua terra. Como está a terra da sua vida, irmãos? Está seca? Está difícil caminhar? Está uma coisa dura de andar, de viver? Talvez sim, talvez seja uma aprovação de Deus, pode ser, mas talvez seja fruto de suas escolhas. Ao viver em uma terra seca, desconectada de Deus,
arrependa-se, volte o seu coração, humilhe-se na presença do Senhor, busque a presença dEle, e o Espírito Santo que está aqui irá transformar você hoje. Creia nisso. Creia nisso, irmão, não é uma palavra humana, é Deus falando com você. Se você crê nisso, algo diferente começará a partir de agora. Não só na minha vida, na sua, na nossa igreja também, irmãos. Quando você vê a história dos juízes, você já leu o livro de Juízes na Bíblia, já? O livro de Juízes, se fosse fazer um filme, falta descer sangue pelas escrituras, de tanta violência, tanta época de batalha. E você acha que era desejo de Deus? Isso não era desejo de Deus, que tanta violência acontecesse. Era por causa da maldade humana e de uma coisa, desconexão com Deus. Você vê em Juízes acontecendo repetidamente isso. Os Juízes começam assim: e o povo se afastou do seu coração de Deus. E eles começaram a adulterar, eles começaram a roubar, eles começaram a matar, eles começaram a adorar outros ídolos. E o que aconteceu? Deserto e sequidão. Aí vinha uma outra nação e oprimia o povo, até chegar ao ponto do povo não aguentar mais e alguém se lembrar: calma aí, gente, nós somos o povo escolhido de Deus. Lembra os feitos de Deus lá no passado, através de Moisés? Ele abriu o mar vermelho para o povo passar. Por que estamos passando por isso? Não tem razão, não tem lógica. Aí alguém levantava: vamos buscar a Deus. E o povo juntos, não era um isolado ou dois, era o povo buscava a Deus. Deus ouvia a oração, levantava um juiz, dava a direção e falava assim: agora vença seus inimigos, e a prosperidade voltava. Só que o povo era teimoso. Passava aquele tempo de prosperidade, depois que aquele juiz morria, novamente o povo caía no mesmo erro, se afastava do Senhor, pecava, adulterava, roubava, adorava outros ídolos, e novamente a sequidão vinha, e novamente a opressão vinha. Leia o livro de Juízes, você vai ver, você vai falar: puxa, me desculpe a palavra, mas que povo burro. Porque está ali entendendo que é em Deus que é a vida, a conexão da vida. Como é que eles se perdem tão facilmente? E você acha que com a gente é diferente, irmãos? Não é diferente. Nós não podemos cair nos mesmos erros de Juízes, do povo da época de Juízes. Devemos estar conectados com Deus. E o arrependimento é o caminho. Qual é então, segundo a palavra, a partir do versículo 7, agora de Jeremias 17? Então, como é estar conectado, enraizado em Deus? Veja, já começa com essa afirmação. Não é maldito. Agora é o quê? Feliz. Feliz, ou bendito, ou bem-aventurado. Olha só, irmãos. Olha só já a afirmação de Deus para aqueles que estão enraizados nele. Ele já começa dizendo assim, feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio. Veja, não é uma árvore desconectada, é uma árvore o quê? Plantada. Plantada. Você vê hoje também tantas pessoas migrando de igreja para igreja, você já viu isso? Hoje o Brasil vive a famosa igreja fast food, igreja McDonald's, Burger King. Eu fui lá no Burger King. Hoje você vai no Burger King, não gostei muito do milkshake não. Já sei, vou no McDonald's. Já sei. E, infelizmente tem gente fazendo isso com a igreja. Eu não gostei muito da mensagem do pastor não, eu vou para a igreja tal. Eu não gostei do louvor, o louvor não falou muito comigo, eu vou para a igreja tal. Mas o texto diz que quem está enraizado, ele está o quê? Ele está plantado. Você vê uma árvore fazendo assim, eu não gostei muito desse jardim não, eu vou sair para outro jardim. Você já viu uma árvore andando? Só se for naqueles filmes lá do Senhor dos Anéis, né? Quem já viu o filme do Senhor dos Anéis aí, que vê aquelas árvores andando assim? Só se for em filme do Senhor dos Anéis. Uma árvore plantada fica ali até o fim e frutifica até o fim. Veja, aí você vê o texto dizendo: feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. É como árvore plantada junto ao rio, com raízes que se estendem até as correntes das águas.
é uma representação de alguém conectado em Deus. Olha o que diz: não se incomoda com o calor. As suas folhas continuam verdes. Não teme os longos meses de seca. E nunca, repete comigo, nunca deixa de produzir frutos. Aleluia. Vou dizer de novo. Uma pessoa conectada em Deus, ela não se incomoda com o calor. Agora, o que isso significa na prática, pastor? Calor significa aflições, os momentos difíceis da vida quando vem. Ela não se incomoda. Sabe por quê? Porque as circunstâncias externas não abalam a minha raiz ou a minha esperança interna. As circunstâncias, vou repetir para você entender, as minhas circunstâncias do dia a dia, seja problema do governo, o dólar que subiu, ou o desemprego, ou a doença, ou qualquer outra coisa, não abala a minha fé. Não abala. O calor pode até vir, mas ele não abala. É como Jó. Veio lá, Satanás tentou. Vamos ver, Deus, se jogar uma doença nele, se ele não vai maldizer o Senhor. E aí Jó, doente, depois de perder todo o seu rebanho, seus filhos morreram, a esposa, muito usada por Satanás, dizendo assim: ô Jó, que situação é essa? Amaldiçoa seu Deus e morre. Aí Jó fala assim: você é louca, você não sabe o que você está dizendo. Deus me deu e Deus tomou, bendito seja o Senhor. Aleluia! As circunstâncias externas não abalam a nossa fé. É alguém conectado, é alguém fincado em Deus. As suas folhas continuam verdes, quer dizer, as pessoas, quando você olha, irmãos, repete comigo, repete não, no caso, raciocina comigo. Quando você olha quando você vai lá nos termas e vê aquele ipê, né, tem uns ipês lindos lá nos termas, né? De vez em quando fica rosa, amarelo. Quando você olha um ipê daquele tão lindo, você entende que fica mais bonito com flores ou sem? É meio óbvia a resposta, né? Quando o texto diz assim, que as suas folhas continuam verdes, ele está querendo dizer isso. Porque feliz é aquele que confia no Senhor. Alguém feliz tem semblante triste? É óbvio, né? Vou repetir, alguém que está radiante de felicidade, com esperanças no Senhor, anda com semblante triste? Óbvio, né? Parece loucura, é meio óbvio o que eu estou dizendo. Não, é isso que significa folhas verdes. As pessoas olhando para você falam assim: eu não consigo entender o Leandro que eu conheço. Gente, está acontecendo uma situação terrível na família dele, mas eu olho para ele, eu vejo um semblante de esperança e de alegria. Eu olho para ele, o que está acontecendo, Leandro? Mas o que acontece com você? Porque eu sei as lutas, eu sei que você está vivendo. E por que você não perde a sua fé? Porque o Espírito Santo, Deus está comigo e Ele é o Senhor dos Senhores. As suas folhas continuam verdes. Quer dizer, as pessoas enxergam você e vê beleza. E você continua a dar frutos, mesmo no calor, mesmo na adversidade. As pessoas vão enxergar em você beleza e vão encontrar fruto. O fruto que nós produzimos é para nós mesmos. Quando a árvore gera fruto, é para ela mesma? Não, é para alimentar quem? Outros. Olha só, irmão, é Deus falando com a gente. Olha o que Deus quer fazer conosco. Não importa, Ele está dizendo assim: filho, filha meu, não importa, não se preocupe. Jesus já disse isso: não andeis ansioso. Não andeis ansioso com a vida, o que você vai comer ou o que você vai vestir. Não fique ansioso com a situação do governo. Não fique ansioso com o que está acontecendo no mundo. Os rumores de guerras, isso acontecerão. É previsão de Jesus. Mas não fique ansioso, porque se eu venci o mundo, vocês também vencerão. Permaneçam em mim, simplesmente nisso, permaneçam em mim. E o que é fruto, pastor? Frutos são pessoas? Não. Pessoas regeneradas por causa do seu testemunho é consequência dos frutos que você está gerando. O que é fruto, então? O fruto significa quando alguém provar a sua vida, ela vai ter gosto de Jesus. Fruto significa caráter transformado.
Fruto significa caráter transformado. Vou repetir isso para você. Fruto não é pessoas. Eu ganhei 2 pessoas para Cristo, então eu estou frutificando. Não é isso. Fruto é um caráter transformado pelo reino de Deus. É aquele que mentia, não mente mais. É aquele que roubava, não rouba mais. É aquele que tinha um olhar sempre crítico, sempre malicioso, mas agora o olhar seu para as pessoas é um olhar celestial, é um olhar puro, é um olhar recheado de amor. Fruto é as pessoas provar a sua vida e ela ter gostinho de Jesus. Colossenses 2, versículos 6, 7, já estou caminhando para o fim. Colossenses 2, 6, 7 vai dizer o seguinte, que antes do fruto, porque essa mensagem vai ser replicada, eu vou dar umas 3 mensagens mais para frente, em sequência dessa. Antes do fruto vem a raiz. Então a nossa preocupação agora é firmar as nossas raízes. Veja o que Colossenses 2, versículos 6 e 7 diz. E agora, assim como aceitaram Cristo Jesus como Senhor, continuem a segui-lo. É isso, vamos lá, deixa eu ler aqui. Continuem a segui-lo. Passa para o próximo. Aprofundem nele suas raízes. Olha o que Paulo está dizendo à igreja de Colossenses, no Novo Testamento, tá? Aprofundem nele, em Jesus, suas raízes. E sobre ele edifiquem sua vida. Então sua fé se fortalecerá na verdade que lhes foi ensinado. E vocês o quê? Transbordarão de gratidão. Alguém, vamos lá de novo, pela lógica, alguém que está transbordante de gratidão, é alguém triste? De novo, voltando lá para Jeremias, feliz é quem confia no Senhor. Alguém transbordante de gratidão é alguém feliz, alegre, cheio de esperança, na missão, confiando em Deus, dizendo, em Deus eu sou mais do que vencedor, através da vitória de Jesus na cruz, aleluia! Antes de você produzir frutos abundantes e duradouros, Deus precisa torná-lo muito maior por dentro do que por fora. Vou repetir, antes de você querer produzir frutos abundantes que glorifiquem a Deus, Ele quer que suas raízes estejam maiores por dentro do que por fora. E como isso acontece? Através de uma busca incessante de Deus pela palavra e pela oração. E com o coração quebrantado. Deus não vê como o homem vê, irmãos. As pessoas veem o exterior. Você olha para mim, você não consegue ver meu coração. Você consegue ver meu coração? Não consegue. Só Deus e um cardiologista. Brincadeira. Você não consegue ver meu coração ou minhas motivações. Só Deus sabe. Só Deus conhece as suas. Veja, só para finalizar, Deus procura neste lugar pessoas que queiram que Ele cresça dentro dos seus corações. Da mesma forma que Deus procurou Davi, Ele quer procurar aqui entre nós. Quando o profeta Samuel foi à casa de Jessé, lá tinha uma família inteira, mas Deus só olhou Davi. Senhor, eu digo que seja diferente aqui. Que aqui não seja, o Senhor não venha encontrar só o Leandro ou a Paula, que o Senhor encontre a todos nós. Corações quebrantados, como Davi era. Veja, olha o que o texto de 1 Samuel 16, 7 diz assim. O Senhor, porém, disse a Samuel, não o julgue pela aparência, nem pela altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê as coisas como o ser humano as vê. As pessoas julgam pela aparência exterior, mas o Senhor olha para o coração. Deus procurou e encontrou Davi, que queria ansiosamente que Deus crescesse no seu coração. Quando os filhos estavam tudo ali, almoçando, comendo a comida do papai e da mamãe, aonde Davi estava mesmo? Davi estava no campo, cuidando das ovelhas, pastoreando. Enquanto os filhos estavam ali, não esperando, porque geralmente é muito mais educado, né? Quando a gente reúne. Você acha
que é educado ou falta de educação quando faz o almoço de domingo e está lá a família, pai, mãe, filho, e de repente você já começa a almoçar na frente de todo mundo? Eu acho muito falta de educação isso. Somos uma família, o almoço é para começar a estar todo mundo junto. Por que eles estavam comendo longe e Davi não? Mas aí Deus olha para um, olha para outro, olha para outro. O coração desses aí não estão conectados comigo. Mas aí está Davi, lá no campo, cuidando das ovelhas de seu pai, e com uma harpa buscando a Deus, adorando ao Senhor. Eu vi Davi lá, e ele ungiu o rei. Deus quer encontrar em nós um coração como o dele. Eu olho para Davi, que é um exemplo de adoração. Quando Deus olha para Ezequias, se eu não me engano é Ezequias, um dos reis de Israel, que tenta reconstruir o templo. E Deus não acha ruim isso, mas Deus olha e fala assim para ele: ah, como eu tenho saudade, rei. Você está querendo reconstruir parede de cimento, pedra, mas como eu tenho saudade das tendas de Davi. Olha o que Deus está dizendo. Como eu tenho saudade das tendas de pano. Não é tecnologia, não é estrutura que impressiona a Deus, irmãos. Não é mesmo. A estruturação do rei Ezequias, ele olha assim: eu não me impressiono com isso. Eu não me impressiono com essas caixas de som. Eu não me impressiono com esses altares, seja de ouro, seja de qualquer outra coisa. Eu não me impressiono com isso. Eu me impressiono com um coração quebrantado e humilde na minha presença, que busca meu coração, mesmo que seja em uma pequena tenda de pano. Eu tenho saudade das tendas de Davi. E é por isso que Davi, mesmo sendo um pecador que era, Deus olha para ele e fala assim: você é um homem segundo o meu coração. Em nome de Jesus, a minha oração é que Deus, ao fazer o seu olhar clínico espiritual para os nossos corações, Ele possa dizer: Beth, você é uma mulher segundo o meu coração. Paula, você é uma mulher segundo o meu coração. Juraci, você é um homem segundo o meu coração. Irmão Mário, você é um homem segundo o meu coração. Que Deus possa sondar os nossos corações e hoje dizer isso. Vamos orar? Feche seus olhos.